gaste mais combustível. Por isso que o ideal é fazer a substituição toda vez que você encontra um problema no sensor, né? Mas ele adota 450 mV, que é o intermediário. Tá. Outra pergunta aqui, voltando ao assunto catalisador, né? O pessoal lá da Serve Peças, né? Ele está perguntando assim, por que quer saber do catalisador? Porque é um produto muito procurado nas oficinas, a sucata. Sim, sem dúvida a sucata é procurada, porque lá dentro do catalisador tem dois metais chamados ródio e platina. A platina é o que tem na lâmpada. E eles custam uma bagatela só de 40 mil dólares o quilo. Então, lá no catalisador vai 1 grama só. Mas a sucata é muito rica, né? Porque tem esses metais nobres. A lâmpada também tem a platina, que custa 30 mil dólares o quilo. Então, por isso que ele é muito procurado em função dos metais que estão dentro do catalisador, que é o que faz a conversão dos gases. Então, a sucata procurada. Tudo bem. Sucata, beleza, vendeu, mas sempre procurar colocar um catalisador mesmo, não uma caixa vazia, cheia de bombril que não vai resolver nada, né? Então, mas é por isso que ela é procurada, essa sucata, tá bom? Pelos materiais nobres. Rogério, uma pergunta aqui da Serve, lá de Caxias do Sul. Sim. Se podia falar um pouquinho mais sobre o funcionamento da sonda lambda no veículo motor a diesel? É o Lucas que está perguntando. Eu acho que basicamente é o mesmo funcionamento, né? Mas você pode falar um pouquinho mais? Mas o funcionamento é igual. Vai ter a história da amônia, né? Alguma coisa assim? Tem. A gente pode ter uma palestra só disso futuramente. Exatamente. Né? Eu até proponho isso, voltar para a gente falar só do sistema diesel. Mas só para te adiantar, é o seguinte. No sistema diesel, a grande preocupação estão nos elementos particulados, pesados particulados, que são elementos poluentes, e no óxido de nitrogênio, que é cancerígeno, né? E além de extremamente prejudicial à saúde, que é cancerígeno, ele acaba poluindo o meio ambiente. E a grande preocupação no controle, e o que se utiliza hoje em dia, é junto com o sensor lambda, se utilizar, por exemplo, injeção de ureia na saída ou dentro do sistema de catalisação. Essa injeção de ureia vai gerar dentro um resíduo. Esse resíduo vai ser equivalente à amônia, que pode ser inclusive reaproveitado. Em alguns países eles reaproveitam esse resíduo como fertilizante. Então, a utilização do sensor lambda, de uma forma indireta, é para controlar o óxido de nitrogênio, tá? Que é a parte cancerígena aí no sistema, e não diretamente a queima. Uma coisa que é bem importante, muita gente confunde, e eu acho que é legal que vocês saibam, o sensor lambda não está instalado para se ganhar potência, para ser econômico, ele está instalado para se garantir a emissão de poluentes coerente. Ele pode gerar uma economia, pode gerar um desempenho melhor, mas ele não foi desenvolvido para isto. Tá? De uma maneira até bem simples, não vamos entrar aqui em cálculos de engenharia, mas o sensor lambda só é capaz ou só é responsável por cerca de 38% a 40% no resultado final no controle da emissão de poluentes. Então você tem que ter outros sistemas auxiliares, como catalisadores, como sistemas multipoints mais evoluídos, como o Lean Burn que está vindo por aí, para ajudar a aumentar esse grau de confiabilidade no sistema. Então não confunda achar que meu carro está com um desempenho muito ruim e é por causa do sensor. Nem sempre. Lembre que o sensor ele está no final da história. Ele está lá na ponta de escapamento, dizendo para o computador o que já aconteceu. As correções são feitas depois de ter acontecido. Por isso, baixo desempenho eletrônico. Se ele conseguisse corrigir antes de ter acontecido, a gente teria um alto desempenho no controle da emissão de poluentes. Ainda não chegamos lá. Rogério? Sim. Tem uma pergunta aqui da Frave, de Parobé, Rio Grande do Sul. E ele pergunta qual o tempo de transição do sinal entre rico e pobre na lambda. Tá, depende da rotação. Você vai ter uma tabela em que cada motor, pela sua cilindrada e pela rotação, você consegue determinar esse tempo de transição. Tá? Em média, 14 milissegundos, em média, não é exato. Mas se você tiver depois curiosidade tecnológica disso, nós podemos te mandar alguma coisa que a gente tenha
por e-mail depois, desde que você me diga exatamente de que motor você está querendo saber. Tá? Então, mais ou menos assim. Você tem uma série de variações aí. Você tem que ter cilindrada, tem que ter a rotação que você quer naquele momento, que essa frequência ela abre, como a gente chama, uma harmônica, né? Ela pode ser mais larga, quer dizer, o tempo de transição de um ponto ao outro, quer dizer, de uma mistura rica para pobre, mais largo, e mais acelerado esse tempo fecha. O que ele não muda é o tamanho, tá? Ele muda a largura. Vamos lá. Shop Diesel, lá de Campo Grande. Vocês já pensaram em fazer palestras para os vendedores de autopeças ou os atendentes, mesmo aqueles que não têm conhecimento técnico? Sim, nós temos um treinamento nesse sentido, que fala, a preocupação nossa dos vendedores, balconistas, continuar com um diálogo com o mecânico, cada vez a coisa fica mais complexa. Então nós temos um treinamento técnico-comercial que leva essas informações para você entender o princípio de funcionamento dos componentes, uma linguagem bem agradável. Então é só questão de solicitar e combinar esse tipo de treinamento. Como é que é o nome desse treinamento, Alfredo? É o Thomson Cine, tá? Thomson Cine é o nome do treinamento, o Rogério me lembrou bem aqui. Então, outra coisa, Magicar, João Pessoa, a sonda do carro a álcool pode ser subida pelo flex. Tá? Não, como nós falamos, a sonda mede oxigênio. Então, independente do combustível, flex ou álcool, gasolina, não tem uma sonda para o álcool ou sonda para gasolina. Não. A sonda é para qualquer carro, seja que combustível for. O que é importante é que ele mede o quê? O oxigênio. Isso está presente em qualquer veículo. Tá bom? Lá o pessoal da Magicar de João Pessoa. Outra aqui pergunta, seria muito bom uma palestra voltada para a linha diesel, lá da Carga Máxima de Goianá? Sim, nós temos a linha injeção eletrônica diesel, tem uma palestra disponível, é só ligar no 0800 e pedir. Nós temos um grande amigo que faz essa palestra, ele não está mais com a gente, mas já temos um novo palestrante, tá bom? É só pedir. Aqui, Rogério, é para você, da Frave, Parobé, Rio Grande do Sul. A bomba de combustível com pouca eficiência compromete a sonda? O que acontece, lembrando novamente que a sonda está no final do escape. Uma bomba de combustível, por exemplo, com baixa pressão ou baixa vazão, vai produzir o seguinte, um efeito contrário, né? Quando ela está com baixa pressão, baixa vazão, você tem que acelerar mais o veículo para ele ter o mesmo rendimento. Ele não compromete a durabilidade do sensor lambda, mas compromete o desempenho do veículo. E quem vai sentir esse comprometimento é o sensor lambda, dizendo, olha, a mistura está muito pobre, ou a mistura está muito rica. Né? E até é bom, falando sobre isso, existe um efeito bem interessante. Eu comentei, mas é bom que vocês saibam. Por exemplo, quando o veículo tem uma contaminação por mistura rica, o sensor lambda diz ao sistema, olha, a mistura está muito rica, e aí o sistema empobrece a mistura. Agora, existe um efeito contrário. Quando o sistema tem uma contaminação por o líquido de arrefecimento, ele inverte. Ele diz para o sistema, ele diz, olha, é um efeito químico na ponta do sensor, na zircônia. Ele diz, olha, nesse instante, a mistura está extremamente, mas extremamente rica, empobreça. E aí o sistema empobrece de tal forma que o carro não é capaz de subir uma guia, assim, uma calçada. Então a gente já tem essa habilidade, né, de sentir, o carro está muito sem força, é porque ele foi contaminado por líquido de arrefecimento. Quando ele está apenas ruim, né, ou ruim, ele foi contaminado provavelmente por combustível. Tá? Tudo bem? Beleza, vamos lá. Ó, o Antônio Soluções de Recife está bravo comigo aqui porque eu não respondi as perguntas dele aqui. Então ele está perguntando aqui, vamos lá. Se acaso a unidade, deve ser, né? Assumir a responsabilidade do fio torrado, ele avisa ao condutor do veículo o sinal de injeção pelo painel? Está um pouquinho confuso, mas eu acho que é isso aí, né? Se a unidade assume a responsabilidade do fio cortado, alguma coisa, falta de sinal da lambda, se ele vai assumir, o computador que vai assumir. Né? Existem duas coisas distintas. Se os fios do aquecedor estiverem em curto-circuito, porque encostaram